Será que realmente vale a pena importar para mim? Ou isso é só hype de internet? Ou isso é só específico para alguns nichos aqui no Brasil? Nesse vídeo aqui eu quero destrinchar isso com você de etapa a etapa para você entender o porquê que você deveria estar olhando para o mercado exterior hoje e por que você está perdendo tempo se você ainda não pensa em importar da China em 2026. Muito prazer, me chamo Bernardo Tai, trabalho com importação há alguns anos e atualmente eu sou dono e importador do meu próprio negócio. Esse vídeo aqui é para você que já tem um comércio aqui no Brasil, que você já revende algum produto ou está começando a pensar em revender e fica olhando para a margem que você pretende trabalhar. Talvez pensando que é uma margem pequena demais, talvez pensando que hoje em dia no Brasil não vale a pena você se arriscar como empreendedor e abrir um comércio. E eu tenho certeza que o governo ele dificulta muito esse processo de empreender no Brasil. Porém, também a gente precisa saber que tem algumas alternativas para empreender de fato aqui no Brasil, principalmente quando a gente olha para o mercado de importação. Nesse vídeo aqui eu também não vou te prometer riqueza com importação, com certeza não é isso que vai te fazer ficar rico aqui no Brasil. O que eu quero te fazer entender de fato é você perceber que existe um caminho para você aumentar a sua margem de uma maneira eficiente e de uma maneira segura, que com certeza o seu concorrente já trabalha hoje aqui no Brasil. Como revendedor, o que a gente precisa entender de fato é que o que faz a diferença mesmo não é o seu preço de venda, mas é o preço que você compra. Quando você entende isso, o cenário inteiro muda e é a partir daí que você realmente começa a escalar o seu negócio de verdade. Vamos lá, o primeiro passo para entender de fato qual que é a importância da importação para você que revende algum produto é entender o caminho que esse produto percorre até chegar aqui na sua mão no Brasil. Então pensa que hoje alguém precisou de comprar de um fornecedor na China ou em qualquer outro país que ela tenha achado esse produto, trouxe para o Brasil, colocou um frete em cima, colocou a margem dele em cima, porque ele realizou um trabalho para trazer isso para cá, e revendeu para talvez algum outro distribuidor. Esse distribuidor por si só também vai colocar uma margem em cima e vai te revender em talvez uma quantidade um pouco menor que você tem acesso para guardar aí no seu estoque. Olha quantas mãos esse produto já passou até chegar na sua. E além disso, olha a margem também que todo mundo colocou em cima, cada etapa do processo colocou em cima, deixando uma margem extremamente pequena para você trabalhar. É isso que a gente precisa saber aqui na importação. Qual caminho o seu produto percorre e como a gente pode encurtar os elos dessa corrente, para que a margem do distribuidor, para que a margem do importador se torne sua margem no final quando você vende para o cliente final. Importar não se trata de milagre ou de um processo extremamente complexo. O conceito é simples, é você encurtar a caminhada do produto até chegar na sua mão, colocando a margem que era do importador e do distribuidor no seu bolso. A questão aqui é que a gente precisa abrir mão de um pouco mais de conforto por preço final, porque o seu importador, ele faz todo o processo de importação para você, deixando para que você só pague no boleto para o seu distribuidor aqui no Brasil. O que a gente vai fazer é todo o trabalho que eles já fazem hoje, que com certeza é um pouco mais estressante, é mais trabalhoso de fato, não é simples, porém é possível. E se você quer escalar o seu negócio de verdade, esse é o caminho que precisa ser trilhado. E além do preço, tem muito mais coisas que a gente ganha quando a gente está começando a importar. Se fosse só preço, já valeria a pena. Porém, tem uma série de coisas que a gente se beneficia. Uma delas é o controle de quem que a gente está trabalhando. Porque quando você compra de um fornecedor específico aqui no Brasil, você fica refém do humor dele, você fica refém do estoque, do prazo que ele te coloca, e isso não te dá margem para trabalhar com outras pessoas, com outros tipos de produto. Às vezes você realmente fica refém desse fornecedor aqui no Brasil. Quando nós falamos de China ou de outros países que são fabricantes gigantescos do cenário internacional, a gente está falando de escolher entre 10, 15 fornecedores que oferecem produtos diferentes, com qualidades diferentes, com margens diferentes também, que você com certeza pode trabalhar e na verdade você para de ficar refém de um único cara só para se tornar quem controla de fato com quem você vai trabalhar. Além disso, nós também temos a questão de diferenciação, porque quando você trabalha com um fornecedor aqui no Brasil, os seus concorrentes compram da mesma pessoa, pelo mesmo preço, o mesmo produto, revendendo para os mesmos clientes finais. Então aí você já não está brigando para fortalecer a sua marca. Você começa a brigar por preço, porque todo mundo já tem o mesmo produto no mercado. Quando você trabalha com China, além de você personalizar com a sua própria marca, você consegue trazer produtos inovadores que vão muito além do que o Brasil já trabalha aqui hoje. Por isso você consegue uma diferenciação muito maior no mercado nacional. E terceiro é a previsibilidade de custo, porque quando a gente entende a nossa cadeia logística de fato, se torna muito mais previsível saber
com qual margem que a gente vai trabalhar no final. A gente, de novo, não fica refém da margem que o nosso importador, que o nosso distribuidor coloca para a gente aqui no Brasil, mas a gente consegue entender de fato, desde antes do pedido até chegar aqui no país, quanto que a gente vai ter para trabalhar com o cliente final. Agora vem a parte séria que eu queria conversar aqui com vocês, que são medos que as pessoas têm, que se tornam barreiras de entrada no mundo da importação e que acabam travando elas de começar uma operação no exterior. É claro, esses são medos válidos, mas eles são frutos de talvez uma falta de informação que as pessoas tenham a respeito desse nicho. Eu vou destrinchar eles aqui para vocês e explicar como que você consegue passar essas barreiras para tomar passos práticos no mundo da importação. O primeiro medo que as pessoas têm é o medo do imposto. E aqui eu adianto para você que realmente o imposto abrange uma grande parte do seu custo de importação total e você precisa tomar muito cuidado para saber qual produto você está trazendo, quanto de alíquotas você tem que pagar sobre cada um deles, e por isso é muito importante que você tenha um despachante, que você tenha um contador especializado em Comex para te dar esse melhor direcionamento. Para você trazer um produto aqui no Brasil, você não precisa se tornar especialista em legislação fiscal, especialista em NCMs, ou, enfim, o código que você vai trazer esse item de fato. Mas você precisa sentar com alguém que vai te explicar de uma forma transparente qual código você precisa trazer, quanto de imposto você precisa pagar e destrinchar isso para você de uma maneira clara para que não reste dúvidas. O segundo medo que as pessoas têm é o medo de golpe, porque realmente quando a gente fala sobre comprar de alguém que está do outro lado do planeta, não é algo muito confortável. Então a gente precisa saber com quem que a gente está negociando. A gente precisa saber se esse fornecedor é realmente validado, se hoje em dia talvez ele já trabalhe aqui no Brasil, quais certificações ele tem, e isso a gente consegue buscar na internet, às vezes de uma forma muito simples até. Tem formas de validar o seu fornecedor lá na China, através de Alibaba, através de inspeções de fábrica, de visitas ao fornecedor. Tem muitos intermediários que vão facilitar esse contato para você. Você só precisa achar alguém de confiança na China que vá fazer esse processo novamente, de maneira transparente e de maneira eficiente para você. E o terceiro medo é o medo da complexidade do processo. Porque como eu falei no começo, porque o seu importador, como eu falei anteriormente, ele paga um preço para ter essa margem mais extensa aqui no final. Esse preço é a complexidade do processo. Ele faz todo o trabalho para você, ele acha o fornecedor confiável, ele valida o produto, ele traz com frete, ele faz todo esse processo mais complexo para ter uma margem maior para se trabalhar aqui no Brasil. E não tem segredo, se você quer uma margem maior aqui no Brasil, você precisa fazer o trabalho duro, você precisa fazer o trabalho complexo. Tudo que eu estou te falando aqui não significa que a importação vai ser simples, mas significa que ela é possível de ser executada se você tiver as ferramentas corretas. E aqui o quarto passo, que é por onde você começa de verdade. Você não precisa constituir uma operação gigantesca já no seu primeiro pedido. Você não precisa fechar um container e se tornar um fornecedor desses distribuidores, como eu mencionei no começo do vídeo. Você pode começar pequeno. O mundo da importação hoje te permite começar pequeno se você tiver os contatos, se você tiver as informações, se você tiver as ferramentas certas, tá? Você pode fechar pedidos menores, você pode talvez abrir um pouco mão de margem para você conhecer o processo de importação de fato, para você se familiarizar com essa operação e entender quais são os erros, quais são os gargalos que você não pode cometer de forma alguma. Para isso, você só precisa dar o primeiro passo. Se você quer um direcionamento um pouco mais especializado para o seu caso, clica aqui no link na descrição, fala com o nosso time, que nós damos um suporte completo, direcionado para a sua empresa, direcionado para a sua situação, entendendo qual é o melhor cenário para você hoje. Se esse vídeo te agregou de alguma forma, clica no like aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta caso tenha ficado alguma dúvida sobre importação ou exportação, caso você também trabalhe com isso, que eu vou tentar responder nos próximos vídeos ou pelo comentário diretamente, caso seja uma dúvida mais simples. Novamente, muito obrigado pela sua atenção, te vejo no próximo vídeo.